Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Puffin, uma capitã forjada pelos ventos dos céus abertos e guiada por uma curiosidade sem fim. Desde cedo, entendeu que o mundo não pertence aos cautelosos, mas aos que ousam traçar seu próprio caminho entre nuvens, tempestades e mapas esquecidos. Com engenhosidade nas mãos e um brilho destemido no olhar, Puffin pilota seu dirigível rumo ao desconhecido, liderando sua tripulação com coragem, astúcia e um toque de caos bem-vindo. Para ela, o céu não impõe limites, é um convite à descoberta. Ao lado de Polly Cranka, seu papagaio atrevido e parceiro de confusões, Puffin transforma cada artefato perdido em uma pista, cada lenda antiga em um propósito. Ela não busca poder, mas respostas. E sabe que é entre relâmpagos, ruínas e monstros alados que os maiores segredos vêm à tona. Capitã Puffin não teme o impossível. Exploradora audaciosa e caçadora de tesouros, movida por uma curiosidade insaciável, a Capitã Puffin cruza os céus em busca dos segredos dos mares altos. Para ela, a pirataria é apenas um meio de financiar suas expedições, um preço justo por conhecimento. Já seu astuto companheiro, Polly Cranka, prefere pilhagem à pesquisa, mas ambos concordam que o ouro serve melhor à aventura do que ao cofre de algum mercador abastado. Antes de se lançar à vida livre nos ares, Puffin trabalhava como mecânica de aeronaves na empresa da família em Piper Spear, um ofício sujo, perigoso e que lhe custou uma perna. Sonhando com horizontes distantes, aproveitou a chance quando Polly roubou um mapa do tesouro. Trocou a chave inglesa por uma luneta e partiu rumo ao desconhecido. Com seu primeiro dirigível Golden Goose e uma boa dose de improviso, Puffin e Polly roubaram o tesouro do Capitão Hu das mãos dos fantasmas que o condenaram. Polly saiu ferido da missão, mas ganhou uma nova asa forjada por sua capitã. O ouro obtido permitiu expandir a operação e reunir uma tripulação destemida. Juntos têm inteligência e ousadia para driblar mercadores e saqueadores, embora Puffin prefira ataques rápidos a confrontos diretos. Não busca sangue nem glória, é a curiosidade que a move e o ouro seu combustível. Embora nunca se vanglorie, sua tripulação já a viu rir diante do perigo. Piratas, monstros marinhos, tempestades e horrores arcanos são para ela apenas sinais de que está no rumo certo. Afinal, Puffin sabe, onde há maior risco, esconde-se a maior recompensa. O tesouro perdido do Estreito Blackwater. A corda em volta do pescoço de Meldrick Sudds cheirava a suor e urina, mas ele a usava como se fosse a mais fina guirlanda de flores. Pensou em Jasmine. Ah, o adorável Jasmine. Sentiria falta disso. Do que não sentiria falta era do biscoito embolorado roído por ratos e da infame papa de sardinha da penitenciária de Greystone. Comparado a isso, a corda fétida e encharcada parecia uma recompensa. Talvez as rações fossem temperadas, para tornar os prisioneiros mais complacentes, até mesmo aliviados quando chegava a hora da forca. Meldrick pensou que aquele era o fim, um puxão forte, uma dor aguda e breve, sem sofrimento prolongado. Acabaria logo. Fechou os olhos. De repente, o carrasco foi atacado por um papagaio empunhando uma espada. Enquanto o homem tropeçava para fora da plataforma e a ave cortava a corda, Meldrick refletiu que talvez o pássaro não fosse tão ruim assim. Especialmente em comparação com sua companheira manca, que era encrenca em forma de gente. O papagaio então prendeu um gancho no cinto de Meldrick e, no instante, ele foi puxado para o alto. Mal teve tempo de gritar, debatendo-se freneticamente até cair com força no convés de madeira do navio Golden Goose. De volta aos próprios pés, ainda trêmulo, deu de cara com a mulher que conhecia bem. Tão vibrante e cheia de energia quanto no primeiro encontro. Os olhos dela brilhavam tanto quanto suas roupas de pirata e eram tão intensos quanto o sol queimando sua nuca. Alarmes cortaram o céu com seus uivos estridentes. Aeronaves das autoridades se aproximavam. A tripulação do navio entrou em ação com gritos e movimentos apressados, correndo para seus postos enquanto a mulher pegava um rifle e se posicionava. Ela se movia com facilidade sobre o navio balançando, o que era incompreensível para Meldrick, que mal conseguia se manter de pé. Ela mirou o rifle com precisão no ponto fraco entre duas placas de latão da aeronave mais próxima. O disparo foi certeiro. O impacto causou uma rachadura estrutural que condenou o dirigível. Outro disparo, outro resultado fatal. A tripulação aplaudiu enquanto os navios inimigos caíam, deixando para trás os agentes flutuando em paraquedas.
Enquanto a Golden Goose retomava sua rota, a mulher caminhou na direção de Meldrick, com a perna de pau batendo no convés, o rifle ainda soltando fumaça e um sorriso no rosto. O papagaio pousado em seu ombro balançava a cabeça com uma asa mecânica brilhando ao sol. Uma dupla nada comum. Meldrick ainda tentava entender o que estava acontecendo. Até pouco tempo estava prestes a ser enforcado por um crime que acreditava ter sido armado por ela. Mas agora estava a bordo de um navio pirata, salvo por essa mesma mulher e seu papagaio de língua afiada. Ela revelou que não o havia incriminado diretamente, apenas se aproveitado de uma situação para benefício próprio. O sistema, disse ela, tinha feito o resto. Mas, segundo ela, a intenção agora era reparar o dano, embora tudo tivesse começado por causa de um mapa. Meldrick lembrava da troca de malas em Matrix e de como isso lhe custara o emprego. Agora, tudo indicava que esse mapa poderia levá-los a um tesouro lendário, algo chamado Seahawk. A mulher garantiu que, uma vez encontrado o tesouro, ele estaria livre para voltar à sua vida e ao seu trabalho de escriturário de moedas. Ela lhe entregou uma muda de roupas, incluindo um colete de aparência surrada com um broche de cobre mostrando a Golden Goose sobre uma nuvem, sinal claro de que ele agora fazia parte da tripulação. O próximo passo era claro: partir em busca do tesouro. A cada amanhecer, com as nuvens passando rapidamente sob a quilha e o mar lá embaixo, o imediato Knuckles organizava as tarefas da tripulação. Buttons cuidava dos reparos nas velas, Jigsaw era responsável pela carpintaria e Magpie, quando não estava com os canhões, mantinha os marinheiros esfregando o convés. Meldrick fora designado para trabalhar com Grota, a cozinheira, que parecia entender mais de óleo de motor do que de culinária. A lealdade da tripulação ao navio e à capitã era contagiante. Apesar do enjoo constante, Meldrick começou a gostar da vida a bordo, embora estivesse ansioso para examinar os livros de contas de Puffin. Já tinha visto a quantidade de artefatos guardados em sua cabine e se perguntava sobre suas origens e valores. O Golden Goose era uma embarcação admirável, embora temperamental. Mesmo voando suavemente, exigia reparos frequentes que só Puffin conseguia realizar. Se uma engrenagem escapava, ela já aparecia com uma sobressalente. Se uma viga se entortava, ela surgia do nada e escalava os mastros para consertá-la. Nos momentos de calma, ela ficava ao lado de Pelorus, o navegador e timoneiro, ambos analisando o mapa. O destino era o local onde se acreditava estar os restos do navio HMS Seahawk, uma embarcação naufragada carregada de tesouros Dunny. A travessia os levou até o Estreito Blackwater, uma área conhecida como cemitério de navios. O céu azul rapidamente se transformou em trevas, como se golpeado por um punho gigante. O navio balançava violentamente nas correntes aéreas traiçoeiras, mas milagrosamente as manutenções de Puffin mantinham a estrutura intacta. A tempestade obrigou o navio a voar mais baixo, quase roçando a água. Enquanto Meldrick se agarrava ao corrimão, um som sedutor ecoou sobre as ondas, suave como moedas tilintando. Encantado, ele tentou localizar a origem da melodia. Mesmo com a confusão a bordo, ele conseguia ouvir claramente as vozes mágicas. A visão de figuras femininas de beleza hipnótica sobre as rochas o paralisou. Ele se inclinou perigosamente sobre a amurada, tentando alcançá-las. Outros tripulantes também sucumbiram ao canto, pulando ao mar para nadar até as criaturas. No último instante, Puffin interveio, impedindo que Meldrick pulasse. Seus ouvidos foram tampados com esponjas, e logo depois, o alto-falante do navio entrou em ação. O som emitido foi tão terrível que afastou as sereias, revelando suas verdadeiras formas monstruosas antes que desaparecessem sob as águas. Após o alívio da tripulação, uma atmosfera de luto se instalou momentaneamente. Alguns haviam se perdido. Meldrick tentou se justificar, mas acabou arrancando risos dos sobreviventes, aliviando a tensão. A atenção se voltou novamente ao destino final, o Seahawk. Logo o navio naufragado foi avistado, encalhado numa caverna elevada, entre rochas íngremes. Era impossível que o Golden Goose se encaixasse ali. A saída foi recorrer a veículos menores. Compartimentos se abriram no convés e pequenas aeronaves de metal surgiram, prontas para o voo. Puffin e Meldrick embarcaram juntos em um desses skimmers, que deslizou sobre as ondas com graça surpreendente, guiado com maestria por ela. Mesmo entre as rochas e o aumento da escuridão, a capitã demonstrava total controle. Polly, o papagaio, agitava suas asas freneticamente, chamando a atenção para um novo perigo.
Criaturas semelhantes a vieiras gigantes surgiam das pedras. Esses Hoikers lançavam ácido para amolecer suas presas. Puffin pilotava com precisão, desviando dos ataques, enquanto o restante da tripulação combatia as criaturas com disparos certeiros. Meldrick, aterrorizado, mantinha-se abaixado, mas espiava a batalha, preocupado com os companheiros. Apesar dos danos em algumas aeronaves, a maioria da tripulação conseguiu pousar na ilha rochosa onde o Seahawk repousava. O navio parecia surpreendentemente preservado, apesar das condições adversas. O grupo avançou. Nas profundezas do porão, encontraram o que procuravam: um disco dourado sobre uma pilha de moedas e joias. Era uma peça ornamentada com setas, glifos e estrelas, um artefato de valor incalculável. Meldrick, mesmo relutante, reconheceu seu valor e beleza. O clima de vitória foi interrompido por um acidente. O papagaio derrubou um crânio que ativou uma reação em cadeia com pólvora e balas de canhão. Toda a estrutura estremeceu. Um som profundo e um tremor crescente anunciaram algo colossal. Uma forma verde e gigantesca emergiu do mar. O que antes era considerado uma ilha revelou-se uma tartaruga rochosa de proporções titânicas. O navio estava encalhado sobre seu casco. A criatura moveu-se, irritada, observando os intrusos em suas costas com um enorme olho atento. A tripulação correu para evacuar. Puffin, porém, desceu para recuperar o disco dourado. Enquanto os outros fugiam, Meldrick foi arrastado até uma das aeronaves. Escaparam por pouco, enquanto a tartaruga se lançava de volta ao oceano, levando consigo os destroços do Seahawk e Puffin. O grupo pairou no ar, observando a espuma do mar, onde antes estava a embarcação naufragada. Tinham escapado com vida, mas haviam perdido sua capitã. A tripulação, mesmo aliviada por estar longe do estreito Blackwater, carregava o peso da perda. Machucados, com os ânimos abalados e o grupo reduzido, lançaram âncora numa pequena ilha de areia clara para se reagrupar e prestar as devidas homenagens aos que haviam morrido. Pelorus distribuiu a cota de rum e os tripulantes remanescentes se sentaram no convés, tentando afogar a tristeza. Entre eles, Polly estava particularmente abatido, as penas do rabo caídas em desalento. Magpie recordava com admiração a capitã que perderam, e Jigsaw reconhecia sua bravura. Mesmo Meldrick, por mais que tivesse reclamado, não podia negar que Puffin lhe proporcionara a maior aventura de sua vida. O retorno a Piper's Pyre, a sua antiga rotina, parecia mais vazio do que nunca. Canecas passaram de mão em mão, acompanhadas por cantigas marítimas que ecoavam sobre o mar. Desta vez, porém, as músicas de Polly tinham um tom melancólico, e o coração de Meldrick se apertava diante da cena. Foi Pelorus quem interrompeu o lamento ao lembrar uma das frases mais emblemáticas de Puffin. A tripulação respondeu quase automaticamente, como se a esperança ainda estivesse viva. Foi então que Meldrick percebeu uma sombra na superfície lisa do mar. Caminhou até a murada para enxergar melhor. Um a um, os demais membros da tripulação se viraram para o céu. Acima deles, sua capitã reapareceu, pendurada de cabeça para baixo em um grande balão de ar, presa pelo gancho da perna de pau. Um saco de tesouros balançava em sua cintura e o grande disco dourado estava seguro contra seu peito. O sorriso em seu rosto brilhava mais que o próprio ouro. Já em pé sobre o convés novamente, Puffin foi recebida com incredulidade e alívio. O disco dourado era o tão procurado mapa de Tropal Dani. A descoberta era uma verdadeira vitória. No entanto, ela não deixou de reconhecer o que perderam no processo. Com pesar, homenageou os companheiros que não voltaram. A dor era palpável, mas havia também orgulho e pertencimento entre todos ali. A união da tripulação parecia mais forte que nunca. A festa que se seguiu foi intensa. O rum circulou livremente e as cantigas se tornaram animadas, com Polly liderando as mais ruidosas. Puffin sentou-se ao lado de Meldrick, limpando casualmente uma teia de aranha de seu novo casaco, como se fosse um tesouro a ser guardado. Em seguida, lançou a teia ao mar. Ela então o convidou a refletir sobre o futuro. A ideia de voltar ao velho emprego agora parecia sem brilho. A vida em um escritório, confinada, não se comparava às infinitas possibilidades que o mundo ainda guardava, especialmente ao lado daquela tripulação. O Golden Goose precisava de um novo intendente. Alguém bom com números, capaz de organizar os inventários e os tesouros que certamente viriam nas próximas expedições. Uma função essencial na jornada em busca de Tropal Dani. O coração de Meldrick acelerou. Pela primeira vez, ele se deu conta de que talvez seu lugar fosse ali, no céu, com
com aquela tripulação extraordinária. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.